madeiro fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado. Queridos irmãos, queridas irmãs, prezados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse dia, mais uma vez, com muita alegria, para começarmos mais um livro da Bíblia Sagrada, mais um grupo de livros, são os livros poéticos. Estaremos começando nesse dia a leitura do livro de Jó. O livro de Jó, ele tem autor desconhecido e o tema do livro de Jó é a provação de Jó. E esse livro possui 42 capítulos. Abra comigo a sua Bíblia e vamos então à leitura do primeiro capítulo aqui do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verso 2: Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Verso 3: E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Verso 4: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Verso 6: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Verso 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Verso 9: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Verso 10: Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Verso 11: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Verso 12: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Verso 14: Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. Verso 15: E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada,
e eu somente escapei para te trazer a nova. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Verso 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Verso 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Verso 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Glória a Deus, amados irmãos, terminamos a leitura do primeiro capítulo aqui do livro de Jó. Para a nossa meditação, eu quero reler os 3 primeiros versos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Fará por ti, com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes, o capítulo 1 de Jó nos mostra a primeira investida de Satanás contra o patriarca, destruindo todos os seus bens e matando os seus 10 filhos. Vimos que o que estava por trás da investida do inimigo era o desafio que Satanás fizera a Deus quando Deus dera testemunho da fidelidade de seu servo Jó. O diabo acusou Jó diante de Deus, insinuando que ele era fiel a Deus somente pelo fato de Deus ter lhe abençoado com muitas riquezas, bens e estar protegendo tudo que ele tinha. Deus, conhecendo bem a seu servo, sabia que isso não era verdade. Então, para envergonhar Satanás, permite que este tire tudo o que Jó possuía, inclusive seus filhos. Vimos que o propósito de Deus foi cumprido, pois Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo traspassado de dor, principalmente pela perda de seus 10 filhos.
Amados irmãos, quero destacar aqui como a palavra de Deus nos apresenta Jó e fala sobre ele nos primeiros 3 versículos. Podemos observar que, primeiro, o verso 1, é nos mostrado as qualidades morais e espirituais de Jó, inclusive o seu temor a Deus. No versículo 2, o texto bíblico nos fala sobre sua família. Somente no verso 3 é que ficamos sabendo de suas posses, de seus bens materiais. Queridos irmãos, aprendamos as lições da palavra de Deus. Aqui devemos aprender sobre a correta ordem de nossas prioridades. Em primeiro lugar, deve estar o nosso Deus e nosso relacionamento com Ele. Em segundo lugar, deve vir a nossa família. E depois, somente depois, as coisas materiais. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos e muitos invertendo essa ordem. E por isso, estão com a vida totalmente em desordem e confusão. Há, sim, muitos cristãos que estão totalmente embriagados pelas coisas deste mundo, por isso só pensam em acumular mais e mais as suas posses, em satisfazer suas ambições pessoais. Servir a Deus é quando o tempo sobra, de vez em quando. A família também fica em segundo plano. Não tiram tempo para ficar com a esposa, conversar com os filhos, ouvi-los, falar com eles sobre a palavra de Deus, brincar com eles, educá-los, enfim. Se essas pessoas que agem assim não pararem urgentemente e recolocarem suas prioridades em ordem, o final de sua história será triste demais, pois poderão perder sua salvação, perder sua família e tudo aquilo que devotam toda a sua atenção e energia. E o pior, poderá ser tarde demais para se arrepender e consertar todo o estrago que fora feito. Assim, amados irmãos, queridas irmãs, hoje é um dia oportuno de pararmos um pouquinho, refletirmos e colocarmos na ordem certa as nossas prioridades. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, a nossa família. Depois, as demais coisas. Se fizermos assim, nossa vida voltará aos trilhos. Deus vai confirmar a obra das nossas mãos. Você terá uma família feliz e abençoada, e nenhum vento ou tempestade poderá destruir você, pois você terá edificado sua casa espiritual na rocha que é Jesus Cristo. Nós vamos ver que Jó agia exatamente assim. Ele priorizava o seu relacionamento com Deus, de períodos em períodos ele reunia sua família, orava, oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos. Então, meus amados irmãos, aprendamos com a palavra de Deus. Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer abençoar tudo que temos, mas desde que as nossas prioridades estejam na ordem correta. Medite nisso nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. O crente não chora em vão, não. O crente não chora ao léu. Embora perdure este choro, terá um consolo sublime no céu. Senhor meu Deus, queremos te glorificar por esse dia, por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Meu Deus, quantas pessoas com as suas vidas totalmente desorganizadas, porque as suas prioridades não estão em ordem, Senhor. Mas olha para o teu servo, para a tua serva, para o teu filho, Senhor, que ouviu a tua palavra e está agora com um propósito no coração de reorganizar a sua vida.
colocando sempre o Senhor e as coisas do Senhor em primeiro lugar, depois ele cuidar dessa família abençoada que o Senhor lhe deu, e certamente as demais coisas, tudo também entrará nos trilhos. Ó Senhor, ajuda-nos a termos as prioridades em ordem. É o que nós te pedimos nesse dia, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Envolvendo a mim, um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, e espero você amanhã para nós prosseguirmos aqui com a leitura do capítulo 2 do livro de Jó. Deus continue lhe abençoando e lhe sustentando em suas poderosas mãos, e até amanhã, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado